Olá, hoje o tema da nossa aula é teoria dos sistemas. Bom, antes de entrarmos no tema de fato, vale uma reflexão. O organismo não é um sistema estático, fechado ao mundo exterior e contendo sempre componentes idênticos. É um sistema aberto, onde matérias ingressam continuamente, vindas do meio ambiente exterior, e neste são deixadas matérias provenientes do organismo. Quem disse isso foi um autor chamado Bertalanffy. Bertalanffy é um dos autores, um biólogo, que veio contribuir para a teoria dos sistemas na administração. Então, o contexto sobre a origem dessa teoria, ela surgiu com Bertalanffy, né? Bertalanffy, ele é um biólogo, possui aí a sua formação em biologia, então ele trouxe alguns preceitos dessa área e algumas características importantes a ressaltar sobre essa teoria dos sistemas, que ela surgiu aí na década de 50 e ela tem como ênfase o ambiente. Então, ela analisa o ambiente, não somente o ambiente organizacional, ou seja, o ambiente interno da organização, mas também vislumbrando as influências do ambiente externo à organização. Então, seguindo esse preceito, a gente sabe que Bertalanffy ele destacou alguns modelos ou apontou algumas características onde que as organizações elas são muito semelhantes a sistemas e ele faz uma relação muito pertinente com o sistema orgânico, o sistema humano, digamos assim. Então, a gente tem o sistema digestivo, tem o aparelho respiratório, todo o seu sistema, ele faz uma relação direta do sistema orgânico, comparando o ser humano com as organizações. E através dessas comparações e as relações que foram feitas, ele desenvolve aí uma teoria mostrando e apontando qual a importância de vislumbrar, de se verificar as organizações como esses sistemas. Pois bem, dentro do contexto da teoria de sistemas, vale ainda destacar que existe uma crítica à visão que se tem do mundo dividido por diferentes áreas, como biologia, química, física, psicologia, etc. Conforme o autor destaca, no mundo nós estamos vivendo de uma forma muito integrada. Então, a natureza não divide o que é biologia, o que é geografia, o que é física. A natureza, de certa forma, ela coexiste entre todas essas áreas e interrelaciona com essas áreas. E a organização é, de certa forma, um contexto muito semelhante ao contexto natural, orgânico, ao qual estamos vivendo e qual estamos inseridos. Então, o autor vem apresentar essa relação e apontar essas peculiaridades. Pois bem, então o organismo ele é influenciado por seu ambiente e o influenciam, alcançando com ele um estado de equilíbrio dinâmico. Então, você consegue se equilibrar no ambiente, mas esse ambiente ele é dinâmico, ele está sempre passando por mudanças. Passou por uma mudança, você reequilibra esse ambiente e coexiste junto a ele. Então, a proposta dessa análise, a proposta dessa visão é que as organizações, elas existem, mas elas sofrem influência, por exemplo, de um fornecedor. Então, a partir do momento que um fornecedor ele não entrega um produto qual havia sido encomendado pela empresa, ou o fornecedor entrega um produto em desacordo com o que havia sido encomendado, isso vai afetar diretamente as atividades da organização, que, consequentemente, pode gerar outro efeito junto ao seu cliente, ou até mesmo outro efeito trocando de fornecedor. Então, é muito tranquilo da gente fazer essa relação, como que essas interações entre organização e o ambiente, elas existem. Então, dentro dessa lógica de existência e de relação, o autor destaca que a associação do contexto organizacional com o organismo humano, ela é pertinente, uma vez que a organização ela não caminha sozinha, ela está inteira a todo instante se relacionando não só com as
várias áreas existentes dentro da organização, como no meio qual ela está inserida. Desta forma, quando as partes de um sistema mantêm entre si um estado sólido, uma inter-relação, integração e comunicação, elas se ajudam mutuamente e o resultado do sistema passa a ser maior que a soma das partes. O que isso quer dizer? O autor aqui ele destaca que, olha, uma organização ela pode ter uma área de marketing muito bem desenvolvida, bem alinhada, atingindo todos os seus propósitos. No entanto, se a empresa não tiver uma área de produção, uma área de logística, uma área de vendas, também no mesmo alinhamento, essa empresa vai ficar comprometida. Os resultados, o potencial de resultado que ela poderia apresentar, às vezes ela não consegue gerar, em virtude de as demais áreas não conseguirem ter a mesma performance da área de marketing, que é uma área vista isoladamente como uma área de alto desempenho. Então, buscar o equilíbrio de forma sinérgica para que essa organização consiga desenvolver suas atividades no sentido de buscar o foco no resultado comum é o que é mais importante. Então, neste sentido, a teoria geral do sistema destaca que o desempenho de qualquer componente depende do sistema em que se insere. Ou seja, para eu sair bem na área de marketing, para eu conseguir desenvolver bem o time de marketing, a equipe que está envolvida no marketing, eu preciso de uma boa equipe recrutando bons profissionais para a área para todas as áreas da organização. Ou seja, eu preciso de um setor de RH que faça bem o seu trabalho, que faça bem aí a qualificação e capacitação dos colaboradores para que eles atuem bem, seja lá em o setor que ele vier atuar, de forma a gerar valor para aquele setor, de forma a contribuir com o time que compõe uma determinada equipe. Então, é necessário uma abordagem holística ou sistêmica para lidar com a complexidade do todo. Nesse sentido, a gente pode fazer a relação, aí volto aí ao autor, que é o Bertalanffy, né, a uma relação diretamente com o meio da biologia, né, que é a formação inicial do autor. Ele destaca, inclusive, que não dá para analisar as coisas somente de forma individual, porque de forma individual talvez você não consiga alcançar o resultado. O autor, curiosamente, inclusive, faz uma relação que o todo apresenta propriedades e características que não existem em seus elementos em particular. E ele dá o exemplo da água, né? Se você dividir os componentes hidrogênio e oxigênio, isso não significa que seja água, mas todo o sistema que envolve esses dois elementos, aí sim você chega às propriedades da água propriamente dita. Então, vale destacar que na organização a gente, analisando somente um setor, somente uma pessoa ou somente um time que está desenvolvendo um trabalho em específico, você não consegue ver o todo organizacional. E para chegar no todo organizacional, você, obviamente, vai ter que inserir todas essas áreas numa forma equilibrada de desenvolvimento, numa forma equilibrada de atingimento das metas e objetivos que são estabelecidos, para que, com isso, você consiga buscar os resultados para a organização. Pois bem, então qualquer entidade, seja conceitual ou física, ela é composta de partes interrelacionadas, interatuantes e interdependentes. Então, uma organização, ela depende de seus clientes que estão externos à organização. Essa mesma organização depende dos seus fornecedores, sejam fornecedores de insumos, sejam fornecedores aí de componentes, de produtos a ser comercializados, sejam fornecedores de equipamentos, sejam fornecedores de embalagens. Então, observe que existe essa interdependência dentro do contexto organizacional. E o autor faz uma relação com o nosso organismo.
o nosso sistema digestivo está totalmente relacionado e ele interdepende do nosso sistema respiratório, o nosso sistema circulatório. Então, observem que dentro da organização, para a gente atingir os resultados esperados, precisamos entender que essa organização ela precisa funcionar de maneira equilibrada. E através desse equilíbrio você consegue fazer os ajustes necessários para buscar aí melhor eficiência e atingimento da eficácia organizacional. E hoje as organizações que conseguem estabelecer esse equilíbrio de forma plena, essas organizações se destacam por ser vistas no mercado como organizações de referências, como organizações que conseguiram desenvolver um produto ou serviço de tamanha qualidade, de também serviço de entrega, meios de pagamentos tão atrativos no mercado que dificilmente um concorrente vai conseguir copiar todos os elementos, replicar todas as características da organização. Por quê? Porque essa organização ela não tem apenas as máquinas, os equipamentos que fazem parte de todo o patrimônio organizacional. Ela tem as pessoas que estão atuando em um nível de interação que gera, obviamente, o resultado almejado por várias organizações estabelecidas no mercado. Pois bem, então, vislumbrando aí todo o processamento, como que funciona o sistema organizacional, a gente sabe que as empresas, elas são, de uma forma bem simplista, elas são formadas pelos insumos, ou seja, os produtos acabados, e que passam pelo processo de transformação. Então, a partir do momento que você tem lá o estágio dos insumos, ou seja, a matéria-prima, o capital e recursos, o capital humano, então, tudo que envolve insumos para o processo produtivo da organização, para o processo de administração da organização, eles têm uma entrada dentro do ambiente, ou seja, vamos vislumbrar aqui uma indústria. Então, você tem lá a matéria-prima da indústria que chegou para o processo de transformação, mas a matéria sozinha ela não vai fazer nada, ela vai precisar o quê? De um equipamento para poder transformar. O capital, também, se você tiver um recurso financeiro no banco, enfim, ele não vai replicar nada. Você precisa desse capital aplicado, seja aplicado na compra de equipamento, na compra de insumo, na capacitação de colaboradores. Então, são esses recursos aplicados em determinado ambiente, neste caso, um ambiente organizacional. O capital humano, então, de que adianta você ter lá pessoas extremamente qualificadas se essas pessoas não tiverem objetivos a serem cumpridos? Então, a organização ela precisa desse planejamento, desse direcionamento. Então, a partir do momento que eu tenho essa organização dos chamados recursos ou insumos, eu utilizo esses insumos dentro de uma estrutura, essa estrutura chamada estrutura organizacional, que ela, de certa forma, está equipada com maquinário, com computadores, com pessoas habilitadas para utilizar não só os maquinários, como os computadores e também todos os processos que envolvem aquela organização, e com isso você vai gerar bens e serviços. Esses bens pode ser um produto de alta qualidade, esse serviço pode ser um serviço diferenciado, então todo esse processamento, toda essa fase de transformação, ela vai diferenciar uma organização de outra. De nada adianta você ter aí um espaço físico com máquinas, computadores, mas não tiver a habilidade humana para utilizar tanto as máquinas como os computadores. E de nada adianta você tiver máquinas, computadores e habilidades humanas se você não tiver matéria-prima adequada para produzir um bem específico ou para prestar um serviço de alta qualidade que se deseja. Então, é preciso essa convergência de fatores físicos e não físicos. Por exemplo, a competência humana, a habilidade humana é um fator não físico, mas faz todo um diferencial na hora de prestar um serviço, de fabricar um bem. E esse processo, ele se retroalimenta. Então, a partir do momento que eu gero bens, que eu gero serviço para o ambiente, ou seja, para a sociedade,
eu vou ter demandas por mais insumos, eu vou ter demandas por mais produtos. Então, essa retroalimentação corresponde às vendas de produtos e permitem que a organização obtenha novos fornecedores de insumos. Então, eu posso ter lá um fornecedor, mas em virtude do produto que eu vendi, do serviço que eu prestei, eu vou precisar de mais insumos, e às vezes até mesmo de um outro fornecedor. Então, observa que o ambiente está em constante relação direta com essa organização. Então, vislumbrar essa organização enquanto sistema faz todo um sentido na questão de atuação do profissional de gestão, do profissional de administração, para que ele compreenda o todo e não somente uma parte de forma isolada. Bem, então, somente para a gente exemplificar aqui alguns exemplos de sistemas, né, propostos aí pelo autor. Então, ele destaca, obviamente, pela sua formação, a biologia. Então, um exemplo da biologia é o ser humano como sistema, né? E dentro do ser humano existem alguns propósitos, né? Eu falo que o ser humano tem propósito, ter boa saúde, atender a necessidades fisiológicas. Então, o sistema trabalha para isso, para a sobrevivência do ser humano. Então, esses são os propósitos e o objetivo do sistema humano dentro do exemplo do autor. Um outro sistema que ele destaca, o sistema relacionado à psicologia, que o exemplo é o indivíduo, a família. Então, a proposta e o propósito é ser feliz. Então, tem um sistema familiar que talvez as relações estejam desgastadas. A proposta da psicologia é estabelecer um equilíbrio para que você tenha menos estresse, você tenha menos desavença dentro desse sistema e seja mais feliz. Então, esse é o objetivo desse sistema. Sociologia, um exemplo, as universidades, está dividida em classes, em alunos. Então, observe que a gente sempre está destacando aí, inclusive está em negrito no quadro, o ser humano, né, o indivíduo, as pessoas que compõem esse sistema. Então, voltando aí à área da sociologia, nós temos a universidade. Qual que é o propósito? Atingir um objetivo social, o quê? Aumentar o nível de escolaridade das pessoas, qualificar essas pessoas para viver em sociedade, qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, existem vários propósitos dentro desse exemplo de sistema que foi destacado aí como a universidade. A administração, qual que é o exemplo? As empresas. Então, um subsistema político, organizacional, operacional, social, de recursos humanos. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, de uma forma geral, vocês têm lá pessoas de naturezas distintas. Essas pessoas têm as suas crenças, têm os seus desejos, têm suas necessidades específicas, e considerando o sistema que ela está inserindo, ela vai influenciar, ela vai, de certa forma, sofrer também influência desse sistema e vai relacionar diretamente a todo instante. E quais são os propósitos dentro de uma empresa? O propósito de uma empresa é atingir objetivos e lucro, né? Esse lucro também é o objetivo individual de cada ser humano que atua na empresa, que é ter o seu salário, que é ter seus benefícios, que é ter aí a sua recompensa do tempo que é prestado, que é dedicado àquela empresa. Então, vocês observam que também visto como sistema o caso do exemplo da administração, quando a gente levanta as empresas, ou, de uma forma mais ampla, as organizações. E ainda, como último exemplo, ele destaca a tecnologia da informação, como qualquer combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes de comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam, restauram e transformam e disseminam informação em uma organização. E qual que é o propósito desse sistema? Suportar da melhor forma possível as atividades da empresa. Então, possibilitar que essa empresa atinja os seus objetivos de maneira mais eficaz, de maneira mais segura, de maneira mais veloz e rápida. Então, essa é uma proposta também da tecnologia da informação. Pois bem, dito isso, vale destacar que a organização ela é formada pelo sistema sociotécnico. Esse chamado sistema sociotécnico, ele divide em dois. É o chamado subsistema técnico, que é formado pela infraestrutura física,
pelas máquinas e equipamentos da organização, pela tecnologia embarcada nessa organização, pelas especificidades das tarefas que são desenvolvidas dentro da organização, ou seja, todo aquele conceito, às vezes lá da teoria clássica, o que cada um vai fazer, o que cada um vai desenvolver, é importante para compor esse sistema, e ainda o chamado subsistema social. Esse subsistema social ele é dividido entre pessoas e as suas relações sociais que desenvolve dentro da empresa e dentro da organização, as habilidades e competências dessas pessoas que compõem a organização e ainda as necessidades e aspirações dessas pessoas. Então, observem que qualquer mudança que eu fizer, seja num subsistema técnico, na infraestrutura, em máquinas, tecnologias, ou ainda no subsistema social, seja nas pessoas, ou ainda nas relações dessas pessoas, eu posso gerar um resultado dentro da organização. E esse resultado, obviamente, ele pode ser tanto o resultado positivo, como também o resultado negativo. Então, vale muito o gestor, o responsável pela administração desse contexto, entender como que ele pode atuar no sentido de propor e de trazer melhoria, considerando a organização no qual está inserido. Então, ainda continuando no exemplo do sistema técnico, você pode ter uma mega estrutura em termos de instalações físicas, em termos de máquinas e equipamentos, a melhor tecnologia, a tecnologia mais avançada desenvolvida e com várias exigências de atividade muito bem descritas no organograma da empresa, no mapeamento, no fluxo de processo da empresa, porque aí você tem aí a eficiência de fato? Não. Você tem uma eficiência potencial, ou seja, vocês têm instrumentos básicos aí para atingir uma grande eficiência. Mas, se você tiver um subsistema social, que são as pessoas, as relações existentes entre as equipes, entre os grupos da empresa, as habilidades e capacidades necessárias para desenvolver as atividades internas da organização e também as necessidades e aspirações sendo atendidas, gerando motivação e satisfação do colaborador, aí sim você consegue a eficiência real, que são pessoas utilizando bem o sistema técnico para trazer o máximo de capacidade para aquele ambiente organizacional ao qual está inserido. Então, dito isso, a reflexão que fica é que, dentro do processo organizacional, ou seja, dentro da estrutura empresarial que vocês estão inseridos, vocês têm lá o ambiente que está influenciando a todo instante a organização e sofre influência dela, ou seja, imagine vocês numa organização, trabalhando num comércio qualquer, e onde o seu concorrente abaixa um preço do produto idêntico ao que você vende em 30%. Então, essa mudança do concorrente pode gerar uma ação, ou melhor, uma reação da empresa que você está atuando. Ou seja, o ambiente influencia as regras e a forma de trabalho da sua empresa. Que, consequentemente, se você tiver uma reação parecida, abaixar o preço também em 20%, por exemplo, obviamente você vai abaixar esse preço no ambiente, outros concorrentes vão perceber e vão reagir da mesma forma ou de forma distinta. Então, o ambiente, de modo geral, ele está influenciando diretamente a organização. E o gestor deve tomar muito cuidado e ter muita atenção, porque as mudanças que ocorrem dentro da organização, o gestor tem autonomia e ele delibera sobre essas mudanças. Já as mudanças que ocorrem num ambiente, ele não tem tanta influência assim. Ele tem, obviamente, a influência, mas não tem o controle. Então, o gestor, ele controla o ambiente interno, mas sofre a influência do ambiente externo. E o controle do ambiente interno vai, de certa forma, munir esse gestor para tomar atitudes, para tomar os cuidados necessários para gerar uma boa gestão organizacional. Já em relação às influências do ambiente, ele vai precisar, de certa forma, se equilibrar, uma vez que nem sempre ele vai ter o poder de deliberar sobre essas mudanças externas.
e sim somente os efeitos dela interno à organização. Então, considerando os insumos, ou seja, todos os recursos que entram na organização para o processo de transformação, além da estrutura física organizacional existente, eu também dependo do sistema técnico e do sistema social que compõe essa organização. Então, eu posso ter um sistema técnico muito bem desenvolvido, a empresa ela está muito bem equipada com máquinas, equipamentos, instalações, porém, se as relações existentes na empresa elas não convergem, de certa forma, com aquele sistema técnico, você vai ter um alto investimento em tecnologia, em equipamento e máquinas, mas não vai conseguir todo o potencial desses equipamentos ou tudo que eles podem gerar em virtude das relações que são estabelecidas, da qualificação, das competências e habilidades que possui o pessoal que vai atuar e que vai utilizar o sistema técnico que foi disponibilizado. Então, observe que existe a necessidade de convergência entre o sistema técnico e o sistema social, porque a partir dessa convergência você vai conseguir gerar os melhores resultados, que são os resumos, são as saídas organizacionais. Então, vislumbrar isso como um sistema é a proposta do autor, que ele traz lá da biologia alguns elementos que foram destacados e que a gente pode fazer uma relação direta com as organizações, uma vez que as organizações, dentro dessa proposta teórica, ela é vista como sistemas. Pois bem, então, esse é o recado da teoria de sistemas da aula de hoje. Até a próxima aula.